Nós estamos fazendo o estudo das 7 igrejas do Apocalipse, agora estamos na 6ª. Vamos ver a igreja de Filadélfia nesta noite, a carta de Cristo às 7 igrejas de Apocalipse, agora na igreja de Filadélfia, que se encontra em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 9. Perdão, capítulo 3, a partir do versículo 7. E o tema dessa mensagem então é Deus do impossível, lições da igreja em Filadélfia. Irmãos, na história bíblica há diversas narrativas, há diversos textos onde nós vemos que Deus fez o impossível acontecer. Em nossas vidas, também Deus faz o impossível acontecer. Na história da humanidade é impossível acontecer, há milagres sendo feitos por Deus a todo momento. Nós podemos olhar de pessoas que foram curadas de câncer, outras doenças, sem médico saber explicar. Há livramentos de Deus que nós nem sabemos o que Deus está fazendo. Há trabalho em nossas vidas que somente Deus pode fazer. O maior milagre é a salvação. Nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Quando a gente vê, por exemplo, a narrativa de Isaías, capítulo 43, nós verificamos que o povo, naquele contexto, o povo estava em cativeiro lá na Babilônia. Eles foram tirados da sua terra e levados até uma terra estranha. Eles estavam sem esperança. Eles perderam a sua terra e não sabiam para onde ir. Mas Deus diz para o profeta Isaías: agindo eu, quem o impedirá? Deus pode todas as coisas. Deus podia libertar o povo de Israel cativo, preso na Babilônia. Como Deus pode fazer qualquer coisa em nossas vidas. Nós aqui muitas vezes colocamos limitações a Deus, mas Deus não está limitado ao que nós achamos ou pensamos sobre Ele, ou a ideia que nós concebemos sobre Deus. As condições ao nosso redor frequentemente fazem a gente criar opiniões distintas sobre Deus. E muitas vezes colocamos Deus dentro de caixas, dizendo: Deus aqui ele vai agir, aqui ele não pode agir. Isso aqui não é de Deus, isso aqui sou eu que tenho que cuidar. Na verdade, Deus cuida de todas as áreas de nossa vida. É óbvio que existe uma responsabilidade nossa, mas não há nenhuma área nossa que Deus não cuide. Todas as áreas estão cuidadas por Deus. Em todas as áreas de nossa vida, Deus pode fazer o impossível acontecer. E nós vamos ver sobre esse tema aqui a partir da carta de Cristo à igreja em Filadélfia. Filadélfia era uma cidade bastante recente. Das 7 igrejas ali que receberam essas cartas, a igreja de Filadélfia estava na cidade mais nova, mais recém-construída. E era uma cidade, assim como outras ali, cheios de idolatria. Mas o interessante, quando a gente olha para a igreja de Filadélfia, Jesus não faz nenhuma exortação, é só elogios. Porque apesar de ter estado numa cidade cheia de idolatria, era uma igreja firme e fiel. Era uma igreja talvez pequena, talvez semelhante a nós, mas era fiel a Jesus Cristo, permanecia fiel a Jesus Cristo. Isso que era o mais importante, que ela permaneceu fiel. Como veremos depois, houve terremotos ali em Filadélfia, que destruiu a cidade. Jesus usou esse para trazer o ensinamento para eles também. Então, Filadélfia é um exemplo para nós, porque apesar de estar no contexto de idolatria, eles eram testemunhas vivas de Jesus Cristo. Filadélfia era uma cidade que deveria servir como mensageiro, ou embaixador do mundo helenístico, ou seja, do mundo grego, da cultura grega, para os demais povos. Jesus Cristo usa isso para dizer que vocês agora são embaixadores do meu nome, não apenas da cultura grega, mas de mim, que vocês vão falar e demonstrar para os demais. Como então, irmão, está lendo Apocalipse, capítulo 3, do 7 até o 13. Diz assim:
Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se a seus pés, reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui, irmãos, vamos estar orando à noite. Pai, muito obrigado por essa palavra aqui, muito obrigado porque a carta que a igreja de Filadélfia chegou até nós, e essa noite nós podemos meditar nela e aprender mais a Tua palavra através desses versículos aqui. Te peço que trabalhe em nós para sermos moldados por Ti, trabalhe em nós para termos uma fé verdadeira em Ti, uma fé daquele que crê no Deus dos impossíveis, daquele que crê no Deus dos milagres e pode fazer qualquer coisa acontecer. Trabalhe em nós, Senhor, para sermos moldados cada vez mais à Tua imagem, à Tua semelhança, para cada momento também testemunharmos do Teu amor para as outras pessoas, para aproveitarmos a oportunidade que nos der e falar de Jesus Cristo em toda a situação. É isso que eu te peço, meu Deus, me ajude neste momento a falar somente o que Tu queres. Em nome de Jesus Cristo, amém. Então, irmãos, vamos ver nesta noite algumas lições aqui da igreja em Filadélfia, que a gente aprende a partir deste texto bíblico. Nós vemos aqui que Jesus é o Deus do impossível. O verso 7 diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, quem abre, ninguém fechará, e que fecha, ninguém abrirá. Essa santidade, essa característica de ser verdadeiro de Deus, mostra que Ele é imutável, e Ele é perfeitamente bom em todas as suas qualidades. Ele não pode negar o seu ser, porque Ele é verdadeiro. Ele não pode deixar de fazer aquilo que é correto, porque Ele é santo. Aquele que é justo, santo e verdadeiro é o nosso Deus. Então, o que é o Deus capaz de fazer o impossível acontecer? É Jesus Cristo, é o Deus no qual nós cremos. E podemos descansar, podemos entregar a esse Deus, sabendo que pode fazer todas as coisas. Fala que Ele tem as chaves. Jesus tem a chave de Davi. Essa ideia de chave de Davi é que Jesus vem da linhagem de Davi. E ter a chave aqui é o significado da chave do reino de Deus. Ou seja, quem entra no reino de Deus, quem faz parte do reino de Deus, é somente quem Jesus salva. É somente quem Jesus transforma. É somente quem Jesus muda o coração. Nós podemos insistir demais com a pessoa, nos entregarmos completamente a ela, mas só Jesus tem poder para transformar alguém. Palavras bonitas não transformam ninguém, Jesus é que transforma. E essa é a ideia aqui, que Jesus tem a chave do reino. É a ideia que Ele que controla quem é salvo e quem
Não é. Pertence a Ele toda a autoridade, o domínio sobre a salvação. Nós pregamos o Evangelho, a pessoa crê em Jesus Cristo, ela aceita Jesus Cristo. Mas é Jesus que faz a transformação. Nossa tarefa é apenas pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós lemos ali também que abre, ninguém pode fechar, que fecha, ninguém abre. Qual que é a ideia aqui? Que ninguém tem maior autoridade sobre Jesus Cristo. Toda a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Toda a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. Porque ninguém tem poder maior do que Deus. Deus é o Deus dos impossíveis. Aqui se relaciona principalmente à salvação. E não há milagre maior do que a salvação. Se Deus transforma um coração de pedra, de alguém totalmente depravado, no filho dele, regenerado, salvo, não há nada impossível para o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus todo-poderoso. Então não há nada que Ele não pode fazer. Então a primeira lição é que Jesus é o Deus dos impossíveis. A segunda lição é que Jesus te conhece. Jesus conhece você. O verso 8 diz ali: conheça as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Conheço as obras que você realiza. É interessante que ele conhecia a cidade onde ele estava falando e conhecia a igreja para a qual ele estava se dirigindo. Deus nos conhece, assim como Sodom conhecia aquela igreja. Nós veremos depois que fala que Jesus é que sustentava aquela igreja, no verso, aqui. Verso 12, é o vencedor para que você seja uma coluna no santuário do meu Deus e dali jamais sairá. Por que diz coluna no santuário do meu Deus? Porque aquela cidade ela foi destruída por um terremoto. E ela disse aqui, ó, a coluna central de Deus será você. Então ela utiliza o contexto daquela cidade, porque aquilo que eles passaram para trazer uma aplicação espiritual para eles. Dizendo que, olha, Jesus Cristo conhece a cidade, e a partir dessa cidade está trazendo ensinamento para eles. Como isso se aplica a nós? Que nós também devemos conhecer as pessoas para as quais nós pregamos o Evangelho, nas quais nós falamos Jesus Cristo. Nós devemos saber a sua necessidade, saber a sua cultura, saber o seu modo de viver, para conversar com elas também e para compreender elas, e assim aprender a apresentar o Evangelho de Jesus Cristo da melhor maneira. Se você sair aqui do Rio Grande do Sul até a Bahia, por exemplo, já é um contexto totalmente diferente. As próprias cidades dentro do Rio Grande do Sul têm contextos diferentes. Então devemos conhecer o contexto que nós temos para pregar assim o Evangelho de Jesus Cristo. Isso pode se aplicar a pequenos locais também, conhecer o contexto de trabalho, o contexto da faculdade, aonde for, para pregar o Evangelho de Jesus, nosso Salvador, de maneira mais eficaz. Então Jesus, quando ele utiliza a linguagem aqui de sustentar o tabernáculo de Deus, porque a cidade não foi sustentada quando veio aquele terremoto. Então utiliza uma linguagem espiritual, utilizando uma coisa que aconteceu na prática da igreja. Ele conhecia a igreja, assim como ele nos conhece hoje também. Ele conhece as obras que você realiza. Jesus está atento às nossas ações. E não somente um olhar de juízo, de maldade, ou algo assim, que as pessoas veem somente um Deus tirano e cruel. É claro que Deus ele é justo, mas Ele é um Deus amoroso, misericordioso. Então quando Ele olha as nossas obras, é para nos honrar também, para nos abençoar também. Nos conhece para aquilo que fazemos de bom diante dEle. Nossas obras entregues a Deus.
É claro que nossas obras por si mesmos não são nada, mas quando nós colocamos elas diante de Deus, nosso coração voltado a Deus, Deus também honra. Quando nós lemos o versículo, que aquela cidade saberia, que os inimigos, os perseguidores daquela igreja, vai dizendo, saberiam que Jesus Cristo amava aquela igreja. E por que saberiam que Jesus Cristo amava aquela igreja? Porque aquela igreja se entregava a Deus. Então Deus também trabalha a nosso favor, quando a nossa vida é dedicada a Ele. Que possamos nos entregar completamente ao nosso Deus, todas as nossas áreas. Fala ali, tenho posto diante de você uma porta aberta. Esta porta aqui é a porta da salvação. Lá em João 10, 9, nós lemos que Jesus é a porta. Somente através dele há salvação. Não há outro caminho, não existe outra porta que traga salvação. Lá em Mateus 7, nos versículos 13 a 14, todo o contexto ali na realidade traz a ideia de Jesus Cristo ser a porta, e não somente a porta, o caminho também. O caminho estreito vai levar até Jesus Cristo, e é o próprio Evangelho de Jesus Cristo também. E através desse caminho estreito, que poucas pessoas entram. Largo, espaçoso é o caminho que leva à perdição, e a maioria das pessoas está trilhando esse caminho da perdição. Mas Jesus disse, eu sou a porta, eu sou a porta da salvação. Trilhem esse caminho estreito, que vale a pena trilhar e entrar pela porta que é Jesus Cristo. Uma linguagem figurada de todo aquele que crê em Jesus Cristo, no seu nome, se arrepender dos seus pecados, é salvo por Jesus Cristo. E que possamos mostrar esse caminho estreito às demais pessoas também. Quando fala aqui para a igreja, que ele colocou uma porta diante dela, além da salvação, provavelmente também se refira à ideia de serviço a Deus, ou seja, aproveitar todas as oportunidades para testemunhar de Jesus Cristo. Vejam, o texto bíblico diz que ele era uma igreja sem força. Alguns pensam que sem força quer dizer que ela era pequena, alguns entendem que sem força significa que ela não tinha muita influência na sociedade. Bom, seja o que for, a ideia é que ela não era tão relevante assim. Provavelmente era uma igreja pequena, mas ele diz que vocês foram fiéis, e essa porta da salvação está diante de vocês. E aproveitem essa porta e falem no meu evangelho para as demais pessoas. Sejam meus embaixadores, sejam meus representantes aí na cidade onde vocês estão. Essa é a mensagem para a igreja naquela época, essa é a mensagem para Deus hoje à noite, para cada um de nós que está aqui nesta noite. Sejamos representantes de Jesus Cristo. Falemos do amor de Deus para os outros. Não importa a nossa congregação, pode ter 1 ou 10 mil pessoas. A porta que Deus coloca diante de nós temos que usar. E que portas são essas? Um culto, você pode convidar alguém para ir no culto. A escola bíblica é um bom lugar de evangelismo. Culto de quarta-feira, aulas de violão, bateria que nós temos, as demais atividades da igreja. Convidar alguém para ir na sua casa, que seja um pequeno grupo, ou fazer um pequeno grupo, ou convidar para a casa de outra pessoa, ou você mesmo ser no dia a dia uma testemunha de Jesus Cristo, utilizar redes sociais. São tantas maneiras que a gente pode pensar, como portas que Deus coloca diante de cada um de nós todos os dias, como indivíduos e como igreja, e devemos aproveitar essa porta que Deus coloca diante de nós, essas portas. Então a gente pensar aquela igreja lá que tem 10 mil membros, eles que vão impactar a cidade. Mas Deus olha para a Filadélfia, igreja pequena, diz: é vocês que vão impactar a cidade. Então Deus olha para nós e diz: somos nós que vamos impactar a cidade. Somos nós que vamos mostrar o Deus dos impossíveis para cá essa palavra do Senhor. Então esse é o chamado de Deus para nós hoje, de pregarmos o Evangelho a toda a criatura. Que esse seja o nosso
modo de viver. Irmãos, o maior milagre que pode acontecer é a salvação do ser humano. Porque nós não temos poder nenhum para transformar o coração de alguém. Creio que muitos aqui conhecem uma música antiga do Dia de Trono, creio que foi gravada por volta, por 2000, que se chama Deus de Milagres. Nessa música se traz diversos milagres de Jesus Cristo, como andar sobre as águas, andar sobre as águas, curar, fechar a boca dos leões e por aí vai. E dentre diversos milagres citados na música, ela termina que o maior milagre quer operar em ti. Que maior milagre é esse? É o milagre da salvação. De tantos milagres na Bíblia, o maior milagre é transformar a vida do ser humano. E isso muda a eternidade para aquela pessoa. Eu posso ser curado, se eu fosse paraplégico e Deus me curasse, eu sairia andando. Se eu fosse cego, estaria vendo. Mas um dia isso voltaria ao pó. Agora, se Deus transforma o coração, isso é para toda a eternidade. Esse é o maior dos milagres. Esse é o Deus dos impossíveis, que muda a vida não somente aqui, Ele muda aqui a nossa vida. O milagre de Deus começa aqui e se estende para toda a eternidade. Mesmo em momentos de fraquezas, a nossa fidelidade e a nossa obediência devem ser ao nosso Deus. Eu falo que a igreja é fraca talvez em termos de força, de status, eu de ser pequeno, não importa, nós devemos ser fiéis a Deus, porque todos os dias, e colocar portas diante de nós, para pregarmos o seu Evangelho. Então, a primeira lição da igreja de Filadélfia, Jesus é o Deus impossível. Segunda lição, Jesus te conhece. E terceira lição, Jesus cuida de ti. Nós vemos isso nos versículos 9 a 11, aqui de Apocalipse 3. Versículo 9 diz assim: Eis o que eu farei com alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés, reconheçam que eu amo você. Reconheçam que eu amo você. Quando ele chama aqui de sinagoga de Satanás, ele está trazendo o contexto daquela época. O que funcionava lá naquela época? A cidade estava sob o domínio do Império Romano. E a religião permitida era a religião judaica. Os judeus podiam pregar o evangelho, o judaísmo, e viver de maneira comum, sem perseguição. E por um bom tempo, os cristãos eles foram aceitos nas sinagogas. Eles poderiam falar de Jesus Cristo lá. Mas chegou um momento que eles foram expulsos das sinagogas e não faziam mais parte do círculo dos judeus. E quando deixaram de fazer parte do ciclo dos judeus, os cristãos começaram a ser perseguidos. Por isso aqui se refere a sinagoga de Satanás, porque o cristianismo não poderia mais entrar nas sinagogas. E os cristãos então eram perseguidos pelo Império Romano, porque não faziam mais parte da religião dos judeus. E diz que Jesus ama essa igreja de Filadélfia. E esses que perseguiam essa igreja, veriam isso e se prostrariam, porque o amor de Deus por essa igreja seria visto em toda a cidade. Como eu falei antes, quando nós nos entregamos a Deus, quando nós vivemos a Deus, nossa vida é uma entrega completa e diária a Ele, Deus, de certa forma, também nos honra por isso. Não é a ideia de barganha com Deus, porque a gente não consegue barganhar com Deus. Mas Deus faz o nosso bem, trabalha para o nosso bem, quando a nossa vida é dedicada a Ele. Então que a gente possa viver para o nosso Salvador Jesus Cristo. O verso 10 diz: Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso eu também não guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Aquela igreja
se entregou a Deus, guardou a palavra mesmo em meio à perseguição. E Deus disse: eu vou proteger vocês, eu vou cuidar de vocês. E é o que Deus faz para conosco. Ele cuida de nós, Ele protege a nós. Não importa a situação, Ele está conosco. Não importa a provação, a tribulação, Ele nos guarda, Ele nos cuida, Ele nos conhece, Ele nos ama, Ele quer o melhor para nós. Pode fazer qualquer impossível acontecer em nossas vidas. A gente pode descansar em Deus. Há muitas coisas que pertencem ao lado do mistério de Deus, que a gente não conhece, a gente não sabe por que é isso ou por que é aquilo. A gente pode ter certeza que Deus está cuidando de nós, assim como cuidou dessa igreja em meio à tribulação. Então, irmãos, Jesus cuida de ti. O verso 11 diz: venho sem demora. Jesus, Ele vai voltar, Ele vai regressar. E qual tem sido a nossa postura diante disso? Será que estamos na nossa zona de conforto? Ou estamos aproveitando as portas que Deus nos abre para pregar o Evangelho? Que olhar para esse texto bíblico e sabemos que Deus tem colocado portas diante de nós e que Ele vai voltar, que isso nos estimule cada vez mais a ser uma igreja missionária. E a quarta lição que a gente aprende aqui na igreja da Filadélfia é que Jesus te dá segurança eterna. A segurança que Jesus te dá, ninguém pode tirar. O verso 12 e 13 dizem assim: ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem que é o vencedor? O vencedor não é a ideia que o mundo traz de vitória. O mundo traz de vitória. O vencedor é aquele que tem uma finança boa, aquele que conquistou um bom emprego, uma boa casa, uma linda família, uma linda faculdade. Mas a Bíblia diz: o vencedor é aquele que crê em Jesus Cristo. Ele pode estar onde for, na situação que for. Se ele crê em Jesus Cristo, ele é um vencedor. É o que a Bíblia nos ensina aqui. Então, para a Bíblia, a ideia de eu vencer na vida é a ideia de eu crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e viver para Ele. Isso é vencer na vida. Vencer na vida é adquirir bens materiais, ter muitas posses, ou ser bem reconhecido como alguém com status social. Isso o mundo pode dizer. As pessoas podem elogiar que conquista bastante coisas, mas não é o que conta para Deus. Para Deus conta o nosso coração entregue a Ele. Nós podemos ser os mais miseráveis seres humanos, financeiramente falando, mas se tivermos Deus, nós somos vencedores. E é isso que importa. E é isso que deveria nos bastar. Jesus Cristo é suficiente para nós. Devemos estar sempre convictos disso. Verso 12: ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Como eu falei, essa coluna, Deus está usando a situação do terremoto que ocorreu naquela cidade, dizendo que Deus sustenta mais do que é possível sustentado por bens materiais, por lugares geográficos ou por qualquer outra coisa. Deus é superior às coisas aqui terrenas. E ainda fala aqui que jamais sairá, porque essa segurança que Deus dá, ninguém pode tirar. Ela é eterna, começa essa vida e vai para todo sempre. Então jamais sairá da presença de Deus, porque quem garante não somos nós, não é a igreja de Filadélfia, mas é o próprio Deus que garante a nossa vitória. Ele que garante que nós somos vencedores. Ele que garante
que o impossível pode acontecer na nossa vida. Não importa o que seja, Deus pode fazer o impossível acontecer na sua vida. Creia nele, creia somente nele e descanse nele. Há situações na nossa vida que parece que estamos em desespero, que estamos em dor e não sabemos o que fazer porque não conseguimos ver soluções cabíveis para nós. Parece que estamos de mãos amarradas, tendo um trem em cima de nós, não temos como sair do trilho. Mas Deus, Ele vai sempre abrir uma porta, Ele vai sempre abrir uma solução. A gente pode descansar nele, a gente pode confiar nele. As coisas nem sempre vão ser como acontece, as coisas nem sempre serão como nos agrada. Mas se são na vontade de Deus, é da melhor maneira que poderia acontecer. Frequentemente nós pensamos que talvez nossa vida tome um rumo errado, ou a vida de alguém conhece tomou algum rumo errado. Mas quem diz que esse é o rumo errado? Quem sabe esse é o caminho de Deus? Porque a gente possa confiar em Deus, entregar a nossa vida completamente a Ele, que Ele agirá. Como ele diz lá em Isaías 43, agindo eu, quem o impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Então por que duvidar? Por que achar que Deus vai nos abandonar? Eu sei que a nossa fé fica fraca muitas vezes, quando vem tribulações, mas que nosso foco esteja em Jesus Cristo, no Deus impossível que Ele é, e não nas circunstâncias ao nosso redor, porque elas de fato nos fazem muitas vezes enfraquecer. Mas se olharmos para a Bíblia, nós vemos que Deus pode fazer um milagre nesse momento acontecer em sua vida, na minha vida, seja aonde for. Deus faz os milagres acontecer. Então, o Deus dos impossíveis é que nos dá essa segurança eterna, que nós estamos salvos. E que outra segurança Ele nos dá? Ele nos dá a segurança além da salvação, a segurança que Ele não nos desampara. Ele nos dá a segurança que nós somos filhos de Deus, e nós temos uma família da fé aqui para contar. Nós temos a segurança que mesmo que o mundo inteiro nos abandone, Deus não nos abandonará jamais. Mesmo que pais, filhos, esposa que for nos abandone, a gente vai ter sempre Deus. Essa é a segurança que nos dá. Nos dá a segurança que Ele cuida de cada um aqui nesta noite, não importa a situação. E isso vai por toda e toda a eternidade. Essa é a segurança que Deus nos dá. Então, irmãos, lições da igreja, a gente aprende aqui em Filadélfia, na igreja de Filadélfia. Primeiro, Jesus é o Deus do impossível. Não importa a situação, Deus pode mudar. Segundo, Jesus te conhece, talvez nem mesmo você se conheça direito. Tem coisas que a gente nem mesmo entende, o nosso pensar, tanto o agir. Mas Deus nos sonda, Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Então podemos descansar e repousar nisso, sabendo que Deus sabe aquilo que nós precisamos. Mesmo que a gente não saiba o que seja, mesmo que estejamos na maior confusão, Deus sabe exatamente aquilo que precisamos, porque Ele te conhece melhor do que você mesmo. Terceira lição: Jesus cuida de ti. Ele não somente te conhece, mas Ele te cuida e trabalha na sua vida, para que essa segurança, como eu falei, vá daqui, continue em toda a eternidade. E quarta lição: Jesus te dá uma segurança eterna. Primeira lição: Jesus é o Deus impossível. Segunda, Jesus te conhece. Terceira, Jesus cuida de ti. E quarta, Jesus te dá a segurança eterna. Então eu queria que seja encorajado. Confie em Deus. Se entregue completamente a Ele. Confie no Deus do impossível. Talvez você tenha uma batalha diante de ti, uma batalha que você não sabe como irá vencer, seja no âmbito familiar, seja no âmbito profissional, seja no âmbito da saúde.
talvez precisa de cura, eu não sei o que é. Coloque-se diante de Deus, que Deus pode fazer os impossíveis acontecerem na sua vida. Confie nele, ele vai agir. Talvez não da forma que a gente deseja, no tempo que a gente deseja, mas com certeza ele vai agir, porque toda oração que nós fazemos a Deus, ela chega até Deus, ele nos ouve e nos atende. Então continue confiando nele, no Deus dos impossíveis. Confie no milagre de Deus. Irmãos, uma senhora na cidade de Pelotas, uma mãe da membro da igreja, de uma membro da igreja, ela estava com um câncer, um tumor no cérebro. Os médicos não sabiam mais o que fazer. E a igreja orou por essa senhora. E chegou no momento que eles fizeram uma... É raio-x que existe no cérebro? Não é. Ressonância magnética, se não me engano, do cérebro, para ver o tumor. Olharam para o tumor, para a ressonância, e o tumor tinha desaparecido. Simplesmente desapareceu. E o médico falou: eu não sei o que aconteceu contigo. Inclusive falou: eu tinha que usar como um caso de estudo, apresentar em universidades. O que aconteceu contigo, não sei explicar. Você tinha um tumor e esse tumor sumiu. Bom, eu testemunhei isso. Milagre da cura de uma pessoa. Deus é o Deus impossível. Deus pode fazer qualquer coisa acontecer. Porque a gente continua sempre duvidando dele. A gente deve se entregar a ele, confiar cada vez mais nele. Então eu gostaria que você entregasse a sua vida a Deus nesse momento. Você prostrasse diante dele nesse momento. Eu não sei qual é possível para você nessa noite, que parece realmente algo impossível de acontecer. Mas saiba que Deus pode fazer isso acontecer. Não importa o que seja. Entregue-se diante dele nesse momento. Você chama da Silva aqui. A gente vai estar cantando essa música. Deus dos impossíveis. Faça dessa música uma oração também. E coloque os seus problemas, as suas aflições, os seus temores, as suas dúvidas, as suas inquietações diante de Deus. Porque Ele pode, de um segundo para o outro, de um milésimo para o outro, nos estalar de dedos, mudar toda e qualquer situação. A gente sempre creia, nunca perca a fé, no Deus dos impossíveis. E assim que me curou de câncer, câncer de um tumor no cérebro dessa senhora, Ele pode fazer qualquer coisa em sua vida. Confie, entregue a sua vida plenamente a Ele.
Amém. Vamos estar orando a Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado por ter Deus dos impossíveis. Obrigado porque Tu trabalha em nossas vidas, Senhor. E que não há nenhum limite, não há nada que Te limite para agir em nossas vidas, Senhor. E nos dá cada vez mais essa fé, para nos entregarmos cada vez mais a Ti e a Tua presença, Senhor. Que não sejamos limitados por qualquer circunstância que abale a nossa fé, mas que tenhamos uma fé no limite do sobrenatural, que saiba, que tenha certeza que não importa o impossível que está diante de nós, Tu podes realizar. Muito obrigado, Deus, por agir em nossas vidas. Muito obrigado, por Deus, por fazer impossíveis em cada um de nós, Senhor Jesus Cristo. Eu Te coloco agora nesta noite a vida de cada um que está aqui, Senhor. Tu sabes os desafios que cada um enfrenta. Tu sabes as aflições de cada um. Tu sabes aquilo que angustia cada pessoa aqui nesta noite, Senhor. Te peço, venha trabalhar na vida de cada um, Senhor Jesus Cristo. Com Tua mais poderosa bênção, Senhor Jesus Cristo. Traz cura para aqueles que precisam de cura, Senhor. Seja emocional, seja física, seja espiritual, Senhor. Traz transformação na maior ordem que seja, Jesus Cristo, mas trabalha no meio do Teu povo, Senhor, para vermos, Senhor, impossível cada vez mais acontecer no meio de nós, Senhor. Nos dá uma fé inabalável, Jesus. Dá uma fé inabalável que se entrega cada vez mais por Ti e por Ti. Que a gente possa viver alegres, sabendo que mesmo quando as circunstâncias estão más, mesmo quando o nosso redor está desmoronando, mesmo quando parece que o mundo está caindo, Tu está colocando cada coisa no seu devido lugar. Nos dá essa fé que confia em Ti, mesmo em meio ao caos que parece estar na nossa vida. Nos aumenta a nossa fé, nos dá alegria da Tua salvação, nos dá alegria da Tua presença diante de nós. Teu nome que oro, Jesus Cristo.